Então, gente boa, vamos dar sequência então, para ver como é que esse negócio funciona, esse tal de Cavalieri e seu princípio. Ok, inicialmente então eu desenhei aqui um cilindro reto e uma circunferência. Porém, nessa circunferência, agora, eu vou estar transformando ela em uma esfera. Essa esfera, a natureza dessa esfera, ela vai ser de raio R, tá? Como eu vou fazer aqui agora, mais ou menos aqui, tudo bem, tá? Posso fazer mais ou menos por aqui, não tem nada não, tá bacana aqui, beleza? Vamos causar essa impressão em 3 dimensões aqui, só para ficar mais fácil para entender essa semisfera, né? Pode chamar de semisfera, ou essa área circular central também, tudo bem? Acontece então que nosso raio aqui, vai ser R. Nosso raio é R dessa esfera. Raio R da esfera. Ora, se nós temos uma esfera de raio R, significa então que o diâmetro, desta esfera é 2R, concorda? E como essa esfera ela tem diâmetro 2R, o cilindro também vai ter altura 2R. Então, a altura do cilindro também é 2R, através do raio da esfera. Tudo bem até aí? Beleza. Vejamos agora uma seguinte situação. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e injetar, se eu posso falar isso, aqui dentro desse cilindro, dois cones idênticos, de tal maneira que esses dois cones eles vão se situar bem ao centro do cilindro. Então tá aí, tá? Então nós temos, então essa parte que eu fiz agora, então essa região, do cone, essa região aqui do cone, mais essa região aqui do cone, tá? Elas serão extraídas desse cilindro, o que vai sobrar um volume X, que é uma figura que eu não sei nem falar o nome dessa figura, tá? Vocês podem chamar do que vocês quiserem, mas quando você tirar esse cone daqui e tirar esse cone daqui, vai sobrar essa região, que vai ter, na verdade, uma área lateral, se for planificada, vira um retângulo, mas não pode ser planificado porque tem essa região aqui que é preenchida, essa região vai ser preenchida, ok? Então, o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar e, usando o princípio de Cavalieri, pegar uma área aqui desse cilindro, de tal maneira que a área desse cilindro aqui, deixa eu só concluir aqui o desenho, de tal maneira que a área desse desenho, tá? Obviamente esse cone aqui foi extraído. Ora, se esse cone foi extraído, então essa áreazinha aqui, ela também foi extraída. Essa área que não foi extraída. O que vai existir? Vai existir uma coroa circular. Então, só o que vai sobrar aqui será apenas uma coroa circular. Deixa eu só destacar essa coroa circular para ficar mais fácil o entendimento. Tudo bem? Então, sobrou essa região. Não sei se vocês estão compreendendo bacana, tá? Espero que sim. Bem, então sobrou essa região da coroa circular, ou seja, eu tenho uma região que existe, que é essa região aqui, interna ao cilindro, e eu tirei o cone, essa região maciça desse cone abaixo, e o cone acima, então eles foram extraídos daí, foram retirados, então sobrou esse volume X, tá? Posso colocar até aqui, existe agora somente um volume X, ao extrair o volume desses dois cones deste cilindro. Bom, o que a gente pode fazer aqui então? A gente pode bem aqui calcular essa área. E pelo princípio de Cavalieri, essa área ela tem que ser igual na mesma altura lá na esfera, tá? Então lá na esfera ela deverá ser igual também. Deixa eu fortificar aqui. Bom, então vai ter que ser igual. Então agora eu pegar uma região aqui. Agora essa vai ser uma região circular.
nós vamos ter agora uma região circular. Tomara que vocês estejam entendendo a situação que está ocorrendo em 3D, né? Aqui. Então, tá aqui, essa região. Tudo bem? Então, eu vou destacar essa região aqui, ó, que está na mesma altura do cilindro. Mesma altura do cilindro. Mesma altura aqui do cilindro. Eu estou com a iluminação extra aqui do notebook, aí eu estou indo para lá de vez em quando, fazer ele retornar com a iluminação, tá? Porque aqui está de noite. Beleza? Então, essa região da coroa circular, que está na mesma altura dessa região circular da esfera, elas têm que ser iguais, deverão ser iguais, conforme o princípio de Cavalieri, pois elas têm a mesma altura, já uma vez que o raio da esfera é R, então o diâmetro é 2R. A altura, então, do cilindro é 2R também, porque eles têm que ter a mesma altura pelo princípio de Cavalieri. Bom, feito isso, o que nós podemos pensar, então? Vamos provar que essa área da coroa circular, que existe nesse ex-cilindro, né? Ele é um ex-cilindro, agora ele é um volume X, agora ele se apresenta com volume X, e aqui nós temos um círculo. Vamos calcular a área do círculo, assim como calcular a área dessa coroa. Se forem iguais, eu posso então deduzir pelo princípio de Cavalieri que eles terão volumes iguais, tanto a esfera como esse volume X que nós já acabamos de definir, ok? Sabendo disso, então vamos lá calcular a área, né, da coroa circular. A área então da coroa circular nada mais é do que a área da seção no cilindro total, né? Então, a área da coroa circular, vou fazer assim para ficar bem legal, ficar bem destacado, tá? Aqui. Então, a área da coroa circular vai ser a área do círculo, incluindo essa região que não existe, né? Então, nós já sabemos que o raio aqui é igual ao da esfera, né? Uma vez que nós temos aqui, né, a região da base com raio R, por causa da esfera que tem raio R, tá certo? Então, calcular a área do círculo é muito fácil, né? É π vezes o raio ao quadrado, essa é a área total aqui. Só que nós temos essa pequena região aqui, que é aqui do centro, né, para cá. Isso eu vou chamar de distância D, uma distância D qualquer. Eu não sei que distância é essa, então chamo de distância D. Certo? Deixa eu dar uma focadinha para vocês aqui. Aí, distância D. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Isso é um triângulo retângulo. Observe um detalhe interessante, que aqui nós temos dois cones regulares, né? A altura do cone é R e o raio do cone é R, né? Então nós temos dois cones regulares aqui, tá bom? Aí aqui nós temos um triângulo retângulo e ora, como ele é cone regular, então aqui também vale D. Tá? Então aqui é D, essa alturazinha aqui é D, e esse raio desse círculo inexistente também é D. Então é D aqui e D aqui, tá certo? Como é que eu calculo a área, né, desse círculo inexistente? Né? Então a área dele vai ser dada por π, aquela distância D lá, que eu não conheço, é desconhecido, elevado ao quadrado. Né? Com isso eu posso colocar em evidência, né, o π. Então, π raio ao quadrado menos, desculpa, mas aqui tá legal, ó, π vezes raio ao quadrado vezes D ao quadrado. Tá bom? Ok. Então a área da coroa circular está resolvida. Eu preciso calcular agora a área
dessa região, né? A área dessa região aqui que eu não sei agora, essa região circular na esfera. Porém, eu sei que ela tem que ser igual a essa área da coroa circular, senão vou furar pelo princípio de Cavalieri. Vamos pelo princípio de Cavalieri, então eu posso deduzir que aqui eu tenho o centro, né, dessa região, vou supor que seja aqui, supondo essa região rachurada que eu fiz aqui, estou supondo, então aqui eu tenho uma medida X, que eu não sei que medida é essa, né? Eu não sei que medida é essa, mas vou chamar essa medida de X. Eu tenho uma medida X aí. Então o raio dessa circunferência, ou círculo, melhor falando círculo, né, é X. E do centro da esfera para cá eu tenho justamente a mesma distância. Aí é que tá, porque o centro, né, o centro aqui, o ponto, né, o vértice do cone, coincide nessa distância, coincide também com o centro da circunferência, né? O desenho ficou quase perfeito, né? Então, coincide. Isso de fato, né? Tem que ter essa coincidência, tá? Porque eles têm a mesma altura. Eles têm a mesma altura, então tem que coincidir. Aqui com o centro da circunferência, essa distância D coincide com o centro do círculo que eu acabei de rachurar, tá? Com isso eu sei que aqui então vale D. Aqui vale D, tá? Isso aqui vale D, então eu posso pegar o raio e transferir ele para cá, né? Transfiro ele para cá, o raio, tranquilamente. Veja que aqui é o raio da esfera. Então, do centro a qualquer ponto da superfície, né, da esfera, nós temos aqui o raio. Então, nesse caso aqui é um triângulo retângulo também. Então, nesse caso eu posso dizer que raio ao quadrado é igual a distância ao quadrado mais x ao quadrado, né? Isso pelo teorema de Pitágoras. Eu vou pegar e isolar o x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser r ao quadrado menos o d ao quadrado. Observe o seguinte detalhe: se x ao quadrado é igual a r ao quadrado menos d ao quadrado, eu posso imediatamente substituir aqui, né? Então significa que isso daqui é igual a π vezes x ao quadrado, né? Mas eu não calculei ainda, né? Ainda nunca cheguei a calcular a área dessa região circular da esfera. Muito simples. Então a área da região circular da esfera, fechar direitinho para ficar diferenciada, a área da região circular com a área da coroa circular. Então para cá eu venho com π, né? Estamos aqui calculando aqui π vezes x ao quadrado. Opa, então o que nós concluímos? A área da região circular da esfera igual à área da região da coroa circular no cilindro. Elas são iguais. Portanto, eu concluo que a área da coroa circular é igual à área da região circular na esfera. Então está aí provado o princípio de Cavalieri. Se eu conseguir provar o princípio de Cavalieri, agora eu só posso usar um cálculo algébrico muito simples para calcular o volume do cone, porque eu já sei que o volume, eu posso calcular o volume X, né, neste cilindro ao retirar os dois cones. Quando eu retiro o volume X, eu vou ficar com esse volume X.